Com as eleições do segundo turno chegando, a correria com a preparação para o dia da votação estão a todo vapor no cartório eleitoral em Nazaré da Mata. Ricardo Lima, chefe da 23ª Zona Eleitoral, conversou com a nossa equipe e fez o balanço de como foi o primeiro turno e sobre a segurança das urnas nas eleições. Problema de travamento de urna, problema de a urna problemas corriqueiros que sempre acontecem no início da votação. É comum que quando dê 8 horas, momento que se iniciou a votação, as urnas travem, as urnas apresentem problemas. Por quê? Por falta, na verdade, de manuseamento dos operadores, dos mesários. Então, eles realmente não têm podemos dizer, uma didática com a urna, então realmente vão surgindo esses problemas, esses impasses, que quando dá mais ou menos 10 horas, 9h30 da manhã, tudo já é resolvido e a votação continua normalmente. Né? A gente teve alguns problemas de, por exemplo, tumulto na sessão, mas tudo foi resolvido na sessão. Eleitor que dizia que digitava o número do candidato e aparecia outro candidato. Tudo, na verdade, foi resolvido simplesmente e a gente vendo que era falha dos próprios eleitores. Porque a gente teve o quê? Teve uma demanda grande de candidatos para votar, 6 cargos, então realmente isso atrapalha muito o eleitor na hora de votar, de tal forma que ele poderia trocar o número, e foi o que aconteceu, ele trocava o número, né? Então houve boatos, há vídeos falsos, o que é que acontece? O celular é proibido na sessão eleitoral. É permitido somente o quê? Ele ser utilizado para se identificar com o e-título, que é o aplicativo, que é o título virtual. Então o eleitor se aproveitava disso, filmava a parte que o interessava, não é? Filmava a confusão e editava aquilo ali e jogava na internet uma fake news. Então, a Justiça Eleitoral está combatendo fortemente esse tipo de situação, não é? Para que não venha atrapalhar, denegrir a imagem da Justiça Eleitoral. É seguro. A gente convida, clama aos eleitores que vão exercer o direito da democracia, vão votar, gente, vão votar. Seu voto vai ser computado para o candidato que você escolheu. Tá certo? Os mesários são treinados para isso, a Justiça Eleitoral está a postos, né, para combater qualquer tipo de fake news que venha surgir nesse sentido. Né? E a gente agora está trabalhando fortemente para o segundo turno. Né? Estamos aí há 2 dias, basicamente um dia agora, né, do segundo turno, e a gente espera que tenhamos um segundo turno bem mais tranquilo que o primeiro, até porque só é um cargo, né, o cargo do presidente, e a gente espera que tudo ocorra dentro da normalidade. A gente tem que lembrar também o eleitor que ele não adianta ele ir à sessão com cópia de documento autenticado. Isso não vai ser aceito. Ele tem que ir com documento original, com foto. Lembro também aos eleitores que se o eleitor for justificar, ele só pode justificar fora da sua cidade. Então, o eleitor de Nazaré da Mata, se ele estiver em Nazaré da Mata, não adianta. Qualquer sessão que ele for, ainda que ele pense que conseguiu justificar, aquele justificativa não serviu para nada. Porque ele só pode justificar em outra cidade. O que a gente teve de erro aqui foi enorme em Nazaré da Mata. Muitos eleitores chegaram e justificaram em sessão diferente da sua dentro de Nazaré. Não valeu de nada. Essa justificativa não vai ser processada e ele vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral. É importante ter em mente que a urna ela só é liberada para votar 8 horas do dia da eleição. Então, vamos supor uma hipótese maluca que alguém conseguiu ter acesso à urna, porque as urnas são seguras, elas ficam protegidas ainda com vigilância, para que evite transtorno no dia da eleição, mas vamos supor que alguém esteja de posse de uma urna e queira começar a votação antes, né, do dia 28, a urna nem deixa, porque quando você liga a urna, ela diz, esta urna só vai funcionar a partir das 8 horas do dia 28. Então não adianta, ela vai estar ali selada, lacrada. Lembrando também que se ele ligou a urna, tudo isso a urna mostra. A urna, a gente dizer que a urna é inviolável, eu acho que é ser muito seguro. Ela pode ser até violável se alguém conseguir abrir. Pode até abrir, mas vai deixar rastro. Porque o sistema dela, ele fala tudo o que acontece. Quando você liga a urna, ela já cria um arquivo chamado log. E esse log diz, a urna foi ligada a tal hora, tal dia. Em Nazaré, teve algumas escolas que passaram do horário das 5 da tarde, né? Esse fato de se passar desse horário foi algum problema nas urnas ou foi algum problema nos mesários, os próprios eleitores também com a dúvida em quem ia votar, porque são várias opções, né, como tu falou. Como foi esse problema aí? Realmente teve algum problema ou também o número de eleitorado foi maior do que das eleições passadas? Então, o que é que acontece? A gente tem que ressaltar que Nazaré está 100%, todos os 3 municípios, Nazaré, Buenos Aires e Traconhã, estão 100% biométrico. Não é? Além do que a demanda dos cargos, foram 6 cargos, isso demanda muito tempo de votação. Teve eleitor que demorou 10 minutos para votar, quer dizer, um tempo imenso.
E tem as sessões tão lotadas, tem sessões aqui que tem quase 400 eleitores. Isso demanda tempo, então a gente já sabe, a gente já tem a estratégia, já sabe qual é a sessão que demora mais. Então, isso não foi problema de mesário, não foi problema de urna, foi problema que tem muito eleitor para votar. O que é bom para a gente, entendeu? Então, esse número pode aumentar agora, no segundo turno, porém, como é um cargo só, a gente espera que 7 horas da noite nós já tenhamos encerrado o serviço em todas as sessões. Então, não foi problema de mesário, não foi problema com a urna. Os problemas foram resolvidos basicamente até 10 horas da manhã. Disso para aí, as sessões já funcionaram normalmente, com um grande quantitativo de eleitores. Por isso que a gente clama ao eleitor, chegue cedo para evitar fila e também evitar atrasos. Sobre a questão do lacre, a gente tem a informação de que umas 15 urnas estavam sem um lacre. Isso influencia realmente em algum resultado, em alguma burlação do sistema? Como é que funciona a questão do lacre na urna? Isso não atrapalha absolutamente em nada, certo? Nada, não atrapalha a eleição em nada. O lacre é um procedimento formal, onde o mesário tem que lacrar a urna. É um procedimento da Justiça Eleitoral criado para mais uma etapa de segurança. Até porque a mídia tem que ser removida. Então ele lacra a urna. Então o que é que acontece? Um mesário ou outro esqueceu de lacrar a urna. Isso foi consignado em ata. Chegou para a gente na ata, o mesário foi orientado para que isso não aconteça mais no segundo turno. Isso não atrapalha absolutamente em nada, não é? Porque o sistema, o sistema sim, ele é que transmite os dados que estão na mídia. Isso que é o importante. E isso aí a Justiça Eleitoral faz com toda a transparência possível. Durante o primeiro turno aconteceu alguma irregularidade, alguma prisão, algum delito de alguma pessoa? Não, a gente tem relatos de uma prisão só, não por crime eleitoral, por crime comum, que um eleitor foi detido, mas aí não chegou à Justiça Eleitoral, ao nosso conhecimento, detalhes do crime. Né? Foi uma eleição muito tranquila. A gente espera que esse fato se repita no segundo turno. E agora já está tudo no final das preparações para o segundo turno, próximo dia 28. Sim, sim, sim. Hoje a gente está fazendo as vistorias nas urnas dos locais de votação e as urnas estão sendo entregues aos locais de votação.